Pronto, boa tarde, pessoal. Vamos aí, então, para a nossa aula presencial número 7, não presencial número 7. De vez em quando a pequena dá umas participações aí, né? Sempre ela interage com a gente, né? Minha filha, ela tem 3 anos, então toda hora ela brinca alguma coisa, capaz de até aparecer por aqui, vocês não se importem, por favor, tá? Primeira aula... Essa aula vai ser sobre as primeiras civilizações, né? Que é o tema que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando aí os povos do Oriente Médio Antigo. Hoje a gente vai revisar algumas coisas aí sobre os fenícios e os persas. Vi que algumas pessoas tiveram dificuldade aí nos mini simulados e nas provas, nas questões dissertativas, então aí é para dar uma alinhada aí para vocês pegarem alguma coisa que talvez vocês não tenham aprendido aí pelas videoaulas e pelo material que eu disponibilizei, tá? Então, vocês tiverem dúvida, pode ir perguntando, tá, pessoal? Primeiro aí sobre os fenícios, né? Na última aula a gente falou sobre os mesopotâmicos, né? E hoje a gente vai falar aí primeiro sobre os fenícios para depois falar sobre os persas. Olha aí, quem são os fenícios? Aí um resuminho aí bem básico, coisas básicas para que vocês não se percam quando tiver alguma questão aí sobre os fenícios, né? Povo de origem semita. Quem são os semitas? São aqueles que seriam descendentes do personagem bíblico Sem, que é filho de Noé, né? Também personagem bíblico. Semitas, assim como os fenícios, têm os hebreus, assírios, árabes e aramaicos. É uma palavra que geralmente a gente associa aos hebreus, né, aos judeus, mas se refere a todos esses povos, certo? Então, a origem deles é uma origem semita. Civilização iniciada por volta de 2700 a.C., quando se iniciam as navegações, né? Que a marca deles são as navegações, né? Um povo marítimo, né? E durou aí até 146 a.C., quando a última colônia deles, Cartago, a grande colônia de Cartago, né, a cidade de Cartago, foi tomada lá pelos romanos. A região original dos fenícios ali fica na onde hoje é o Líbano, né, e parte da Síria e Israel. É uma região ali que pertence à região do Crescente Fértil, né, como a gente vem estudando. Uma região não favorecida, que não favorecia a agricultura, né? Isso vai motivar eles a procurar outras formas de se desenvolverem, né? Que não a agricultura. Vai ter uma agricultura ali pequena, mas não suficiente para abastecer toda essa população que vai se desenvolvendo ali naquela região, né? É uma região pequena, porém vai ter uma população importante, né? Dedicaram-se à pesca e ao artesanato, e principalmente ao comércio marítimo. A grande marca deles vai ser principalmente, né, pessoal, o comércio marítimo. Deixa eu só sair aqui da apresentação para ver se chegou alguém mais aqui na sala pedindo para entrar. Não, né? Pronto, porque às vezes pode entrar alguém na sala pedindo para entrar e eu não ter como acompanhar, certo? Então, continuando aí. Deixa eu botar em apresentação que fica melhor. Então, pessoal, duas coisas importantes aí logo de cara que a gente vai ter, né? Que é uma região que não era boa para a agricultura, como também que eles, justamente por isso, pela região onde eles ficavam, eles vão ser motivados a procurar, então, o quê? O mar, e aí vão dedicar a pesca, vai ter um artesanato bastante importante, e principalmente, né, a grande marca deles, né, os grandes navegadores da antiguidade, o comércio marítimo. Fizeram comércio e estabeleceram colônias por todo o mar Mediterrâneo até lá a ilha da Bretanha, né? Então eles vão visitar ali praticamente toda a Europa costeira, né? Vão dominar principalmente, pessoal, aqui, ó, mar Mediterrâneo, vai ser deles, né? Realizaram diversas trocas culturais com outras civilizações, né? Eles vão levar o que eles sabem, como também vão aprender com essas outras civilizações. Era um estado descentralizado, ou seja, eles eram administrados de formas de cidades-estado, né? Então, você não vai ter um império fenício, tá, pessoal? Você não vai ter um reino fenício dominando todos os povos fenícios, né? Todos os povos ali, todo o povo fenício, mas um estado descentralizado, que vai estar, então, como administrado através de forma independente, através das cidades-estado, que a gente vai debater um pouquinho mais sobre cidades-estado já já. Religião deles, politeístas, eles tinham diversos deuses, né, como a gente vem debatendo dessas civilizações antigas. O principal deus dele é o Baal, né, e cada cidade tinha o seu deus protetor. Olha só, pessoal,
Baal não é o único deus deles, vai ser o deus principal, e isso, Cauã, Baal é conhecido, quem é religioso, quem lê a Bíblia no Antigo Testamento, Baal aparece como um grande vilão, uma espécie de demônio, um deus pagão, né, e ele vai ser desenvolvido até na cultura como uma espécie de demônio, mas na verdade era um deus lá dos fenícios, que aí ele vai ser entendido, vai ser, é um demônio, né, o pessoal vai pensar, vai ver só pelo lado da história dos hebreus e vai dizer que ele é um demônio, certo? Mas ele é um deus, né? Um deus bastante importante aí no panteão da crença dos fenícios, tá? E eles criaram, grande contribuição cultural deles, né? Criaram o primeiro alfabeto fonético da história. Os alfabetos até então eram pictográficos, né? E os fenícios vão ser os primeiros a fazer um alfabeto fonético. Ana Clara não conseguiu entrar, deixa eu ver aqui o que aconteceu com ela. Manter aqui as inscrições, deixa eu ver só aqui se a Ana Clara o que aconteceu. Não apareceu para me liberar, então eu vou seguindo aqui. Vamos para frente então, ver se depois a gente consegue aí interagir com a Ana Clara. Então, primeiro, uma pergunta que estava lá no nossa atividade, né? Aí já fazendo a correção da atividade para poder retomar algumas coisas importantes. O que significa a talassocracia, né? Na Fenícia, as cidades-estado eram chefiadas pela elite mercantil e proprietária das embarcações, constituindo assim uma talassocracia. Do grego thalassa, que significa mar, e kratia, força, governo, né? Um governo do mar, ou seja, um governo centrado no domínio marítimo. Talassocracia significa isso que está sublinhado. Governo centrado no domínio marítimo. Então, é esse o significado, né? Aí até eu trouxe aí a distinção do termo cidade-estado, né? O que significa, né? Cidade independente em termos de economia, organização social e poder político, com estruturas de Estado própria, autônoma. Isso são as cidades-estados. É como se cada cidade fosse um país, né? Uma cidade-estado, um governo próprio, independência em termos econômicos, em termos sociais, mas quando a gente fala, se eram independentes, porque a gente chama eles de fenícios, né? A origem deles, a língua e a cultura é que vai determinar quem é o povo fenício, certo? Essa foi aí a primeira questão. Na segunda, vocês responderam lá também, né? Sobre o alfabeto fenício, o que levou ao seu desenvolvimento, qual era a sua finalidade, qual a diferença entre eles e os escritos que já existiam na época? Olha aí a resposta, né? Devido à intensa atividade comercial que gerava a necessidade de escreverem de maneira clara e eficiente. A escrita pictográfica, como vocês têm aí nessa tábua de argila, né, de escrita cuneiforme, né, essa aqui, escritos mesopotâmicos, né, criados lá pelos sumérios e tal, era muito mais complicado para você utilizar nas atividades comerciais, certo? Então, eles conseguiram desenvolver, e olha aí a troca cultural, aprenderam, né, a escritas lá com os povos mesopotâmicos, e aí em contato com outros povos eles conseguiram desenvolver aí o alfabeto fonético, né? Sua finalidade era o quê? Era o controle das negociações e a preservação da unidade cultural entre as colônias, para que se mantesse uma unidade cultural ali naquelas colônias, espalhadas por todo o mar Mediterrâneo, né? Era uma escrita mais simples, com menor número de sinais, inicialmente só tinha 22, inclusive, que representavam, inclusive, os sons da fala, exclusivamente, desculpa, os sons da fala. Então, um alfabeto fonético. Esse aqui é um pictográfico, tá? São pictogramas, tem significados, cada caractere aqui vai ter um significado, vai representar algo, enquanto que o alfabeto você vai juntar, né, letras, né, caracteres, sinais, para poder formar uma palavra, e aí tem até as referências, né, o nome de cada um dessas caracteres, né, e o som que eles significam é semelhante ao que a gente utiliza, né, por exemplo, aqui, esses sinais aqui, você vai ter o nome de men, e eles se referem à letra M, tem até uma aparência um pouco, né, então, alfabeto fenício é fonético, os alfabetos ou os caracteres anteriores das escritas anteriores são pictográficos. E aí eles vão influenciar as novas escritas mesopotâmicas, a escrita egípcia e a escrita grega, principalmente, que é quem vai se apropriar mais daí desse alfabeto
fonético. Seguindo, a terceira questão que vocês responderam lá. Os fenícios mantinham relações comerciais por todo o mar Mediterrâneo e além, chegando até onde hoje é a Inglaterra. Aponte qual a consequência cultural desses contatos com os povos distintos e dê exemplos. Olha lá, qual foi a principal consequência? Foi o intercâmbio cultural, né? Essa troca de conhecimentos, né? Entre os povos ali diversos que existiam naquelas regiões, né? Já que eles conviveram com diversos outros povos que a gente estamos estudando e que nós vamos estudar também. Eles transmitiram muitos dos seus conhecimentos, como também aprenderam diversas tecnologias. Exemplo, o aperfeiçoamento da escrita, técnica de tingir tecidos, que eles aprenderam lá na Mesopotâmia, eles vão ganhar muito dinheiro com isso, certo? Fabricar artefatos de vidro, artesanato é muito importante na economia e na cultura fenícia, matemática, astronomia, técnicas de engenharia e construção naval. Tanto eles vão aprender como vão ensinar muito desses conhecimentos, vão estar levando. A gente tem um mapa aqui na sequência, olha lá. Aí o comércio fenício por volta lá do ano 1000 a.C. Você vê, né? A Fenícia nessa região aqui, né? Essa região aqui é que é a região original da Fenícia, né? Mas aí eles vão ter esses contatos todos, ó. As ilhas ali, próxima à Itália, Península Ibérica, norte da África, né? Aqui região do Egito, né? Eles vão... Ah, desculpa, gente. Do Egito errei, né? Mais para cá. Eita, Jesus, lá vai eu fazer o que não sei no... Deixa eu sair aqui, gente. Pronto, aqui o Egito. O Egito aqui, pessoal. Eles vão ter contatos também na região do Egito, tá? Aqui no delta do Nilo. Cadê minha canetinha? Aqui, né? Eles vão ter os contatos aqui, não vão ter colônias, né? Mas vão ter o desenvolvimento. Deixa eu ver aqui se tem alguém querendo entrar. Alguém falou aqui no... Ah, sim, a Maria Luísa está entrando aí. Pronto, bem-vinda, Maria Luísa. Vamos seguindo aí. Então, e aí, todos esses contatos, pessoas, com esses diversos povos, tanto eles estão levando produtos, e aí explica, né, os produtos que iam, os produtos que vinham. A Fenícia é essa região, mas todas essas regiões aqui são colônias fenícias, né? Então, olha que Cartago, pessoal, muito importante, que vai ter, a gente vai ver depois as guerras púnicas lá com os romanos, certo? Então, todo o mar Mediterrâneo está dominado pelos fenícios, inclusive eles chegam aqui em cima, é onde está a Inglaterra, né? A Bretanha, na época, chamava apenas Bretanha, e aí eles vão ter todos esses contatos, certo? Vamos seguindo então aí para os persas, pessoal, nossa segunda parte aí, rapidamente. Quem tiver dúvida pode perguntar, viu, pessoal, tanto por áudio quanto pelo chat. Fiquem à vontade, por favor, de participar, certo? Tem algumas pessoas a mais agora aqui, deixa eu ver quem é que está. Além do Samuel, tá Ellen, Cauã, Maria Luísa e Maria Santos. Beleza. Vamos lá, bem-vindo quem chegou depois aí. Então, os persas, né? A origem deles, indo-europeia, né? É uma origem já diferente, né? Já vem de outras regiões, né? Eles têm influência muito grande aí da civilização hindu, certo? Que a gente ainda vai estudar lá na frente, mas a origem deles vão ser já diferente aí de outros povos, inclusive ali que a gente tem no Crescente Fértil. Eles já estão um pouco fora do Crescente Fértil. Eles abarcam ali, quando eles expandem, eles vão pegar uma parte do Crescente Fértil, sim, mas originalmente eles estão na região já saindo do Crescente Fértil, uma região muito árida. Olha lá, a partir de 1200 a.C., se estabeleceram na região do Planalto Iraniano, onde fica o Irã, pessoal, principalmente, né? Entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. A gente vai ver isso no mapa depois. Região de clima seco e poucas áreas férteis. Complicado, né? Um lugar difícil de se desenvolver. Se dedicaram, ainda assim, à agricultura e pastoreio, né? Mas eles vão ser motivados a expandir justamente pelas dificuldades que eles têm nas regiões deles. Ciro I, né? Em 559 a.C., ele vence os Medos, que é um povo que tinha lá na região, que tentava dominar a região deles, né? E faz a unificação, formando um grande império. Opa, aqui a gente tem centralização política, pessoal. Aqui é centralização política. Aqui não está mais descentralizado a partir ali do governo do Ciro I, né? Então ele faz o quê? Unificação e forma um grande império. Dário I, que é neto de Ciro, tá errado ali, tá Crio, mas é Ciro I, expande os domínios e cria as satrápias, olha elas aí, né?
espécie de estados, né, que ele vai criar para poder organizar o sistema de correios bem rápido e eficiente, né, e a unidade monetária, ou seja, uma moeda, que é o dárico. Isso tudo aí organiza, pessoal, isso aí facilita a organização, a administração desse território grande, certo? Deixa eu ver aqui, alguém piou aqui no grupo, deixa eu ver se alguém querendo entrar. É sim, é Fátima. Ó, toda hora tem a participação da minha filha aí. Né? Vamos para frente. Ok, 330, Fátima, bem-vinda, viu? 330 a.C., com a derrota nas guerras médicas contra os gregos, tá? Gragos aí, né? Slide feito à noite dá nisso. O império acaba se fragmentando e dominado pelos macedônicos. Olha aí, isso aí foi o fim deles, né? Quando eles participam das guerras médicas e acabam aí sendo dominados, né? Eles enfraquecem, acabam fragmentados e aí acabam sendo dominados pelos macedônicos, lá com Alexandre o Grande, que a gente vai estudar lá na frente também, certo? Guerras médicas a gente vai discutir quando estiver estudando, vamos detalhar quando estiver estudando justamente os gregos, certo? A religião deles era politeísta? Sim, mas é uma religião diferente, é a religião dualista, eles têm dois deuses, né? A religião deles vai chamar zoroastrismo ou mazdeísmo, tinha duas divindades antagônicas, né? Uma de cada lado. Hormuz Mazda, que é o deus do bem, da luz, e Arimã, que é o deus do mal e das trevas, né? Essa dualidade de bem e mal, ela surge principalmente na história aí nesse momento, certo? Vai ser abarcado por outras religiões mais para frente. Olha aí como era o Império Pérsico, então, né? Inicialmente, o Império Pérsico, até 558 a.C., é só aqui onde tem Persépolis e Passárgada, né? Vocês veem aqui o Golfo Pérsico, Mar Cáspio aqui em cima, né? Uma região bastante árida, né? Hoje é uma região importante por causa do petróleo, né? E a gente vê sempre no jornal os comentários aí sobre a região ali do Golfo Pérsico, do Irã, Iraque, né? Península Arábica. Entre 558 e 528, você vai ter toda essa expansão nesse amarelinho claro, né? Vocês veem que já cresceu bastante, aí sim pegou agora, né? O crescente fértil aqui, né? E Cambize, né, filho de Ciro, vai expandir mais um pouco essas regiões verdes, e Dário vai chegar a essa expansão toda aí, né, chegando aqui a Macedônia, Trácia, já dominando o restante do Egito, né, aqui, ó, e além do mais aqui, regiões mais para o Oriente, né, então vocês veem, né, a expansão que eles fazem, né, e a gente viu a necessidade de fazer as satrápias, né, justamente para dominar, e também a questão das estradas, né, que vocês viram lá no livro também. Olha aí a importância, né? Vamos para frente. E aí, respondendo já as questões que vocês tinham lá no caderno, no Classroom, né? Que a gente colocou, seguindo aí aquele mesmo exercício, né? O que foi a política de tolerância religiosa e cultural de Ciro, o Grande, e qual a sua importância de expansão persa? Olha lá, pessoal. Ciro, na sua expansão, ele tinha uma política de tolerância religiosa e cultural. O que é isso? Ciro permitia que os povos dominados permanecessem com seus costumes e religiões. Costumes e religião, ou seja, ele dominou os egípcios, permanece os costumes dos egípcios e a religião dos egípcios. Dominou os hebreus? Mesma coisa. Dominou algum povo que esteja lá na Mesopotâmia naquele período? Mesma coisa, vai permitindo. Além disso, ele se aliava às elites locais, que passavam a integrar a nobreza deles, olha só, as lideranças locais, eles colocavam agora, né, o Ciro colocava ali como integrante da sua nobreza, né, da sua, das suas lideranças também, né, ele vai adotar aquelas lideranças, mas submetê-las, logicamente, né, e também fazia a cobrança de tributos e impostos, né, isso evitou guerra e permitiu grande expansão do Império Persa. Importante isso, pessoal, porque ao se aliar com as elites locais e não tentar combater os costumes e as religiões desses povos, isso evitou as guerras, né? Isso vai ser fundamental para eles, certo? Deixa eu ver quem é que está entrando aqui. Maria Eduarda. Pronto, já chegou aí. Seguindo. Quinta pergunta. Quais estratégias utilizadas pelo Império Persa para administrar e manter a unidade política em um território tão vasto? Aquela ideia, né? Olha lá, dividir o Império em 20 satrápias administradas pelos sátrapas, né? Como se fossem estados,
e cada estado tendo uma liderança, claro, que submetido ao imperador, ao rei, né? E aí a gente vai chamar esses caras de sátrapas. Constituíram uma grande rede de estradas, olha aí as redes de estradas como foi importante, né? Volta aí. A rede de estradas como foi importante para manter o contato, né? Rapidamente eles poderiam agilizar algo para evitar um problema, né? Criaram o sistema de correios e passaram a utilizar a moeda única, o dárico, né? Também padronizaram o sistema de pesos e medidas. Aí foi a correção, pessoal, do exercício de vocês. Eu coloquei mais algumas questões, acho que 2 ou 3, não lembro, aqui para a gente responder rapidamente. Se vocês puderem participar, souberem a resposta, eu agradeço, né? São questões de provas aleatórias, de concurso, só para a gente treinar um pouquinho. Olha lá. Os fenícios dedicavam-se primordialmente ao comércio marítimo porque, vamos lá, pessoal, quem souber diz, por causa do seu grande excedente agrícola, ou seja, sobravam produtos agrícolas ali da agricultura, das plantações dele, né? Sua organização militar que lhes garantia o domínio dos mares, era seu poderio militar que lhe garantia isso, por isso que eles expandiram. A sua localização geográfica, que jogava eles para o mar, sua organização política, que era fortemente centralizada, era centralizada, ou sua atividade militar, que lhes proporcionava numerosos escravos para atuar nas galeras, que é o tipo de embarcação, né, como remadores. Olá, pessoal, não havia excedente agrícola, a gente fala sobre isso, que eles tinham dificuldade em uma região, né, fenícios, o primeiro povo que a gente discutiu, né, uma região que não era muito favorável também, né, era já na beira do mar, certo? Depois eu vejo aqui. Organização militar que ligaram. Não foi organização militar, gente. Inicialmente eles não tinham uma grande organização militar. Foi o C, professor. A letra C, no caso. Letra C, né? Quem foi que falou? Que não apareceu aqui para mim? Maria. Foi ela? Maria, pronto. Exatamente, Maria. A localização geográfica deles, né? Eles praticamente é uma civilização que se desenvolve na praia, né? Uma região montanhosa, uma região que não dava para desenvolver muita agricultura. Aí eles foram o quê? Empurrados para o mar. É exatamente isso, a resposta é a C, certo? Só corrigindo as demais, eles não têm organização centralizada, a gente falou aqui que eram cidades e estados, certo? E a atividade militar, novamente, né, a ideia da atividade militar, que não é o forte deles, né, e por muitos escravos, tal, não é a resposta correta, né, primordialmente, é, sim, a sua localização geográfica, certo? Maria, parabéns aí, foi muito bem. Outra aqui sobre os persas agora. Os persas foram, na antiguidade, esse é da Universidade Federal do Amazonas, um dos povos mais importantes a ocupar a região da Mesopotâmia. Sobre sua história e cultura, é possível afirmar que, olha aí, pessoal, eles ocuparam a região da Mesopotâmia, vamos só voltar aqui no mapa rapidinho. Mesopotâmia, né? Tigre e Eufrates, aqui. Perfeito. Eles dominaram justamente a partir de Ciro, né? Beleza, vamos lá. Ela não roubou sua resposta, né, Samuel? Sobre a sua história e cultura, né, sobre os persas, é possível afirmar que a vitória de Dário I sobre os gregos marcou o início da ascensão persa no Mediterrâneo, favorecendo a expansão da escrita cuneiforme e dos cultos monoteístas. Está certo, pessoal? Tem a ver com os persas, a expansão da escrita cuneiforme e o culto monoteísta. Monoteísta não, né, pessoal? A escrita cuneiforme lá exatamente, Samuel, não tem nada a ver. Escrita cuneiforme, a expansão não vai ser não vai ser proporcionada por eles, né? Dário I não foi o que iniciou a expansão, não foi Dário I. Ele não venceu os gregos, eles perdem os gregos lá nas guerras médicas, e eles não tinham culto monoteísta. Tudo errado, né? Tudo errado. Desenvolveram uma religião própria, o zoroastrismo, e começaram sua expansão territorial após as conquistas lideradas por Ciro o Grande. Tá certo isso, pessoal? Eles tinham sua religião própria, os persas, o zoroastrismo. Vamos analisar os outros para ver, então. Famosos por suas obras arquitetônicas, os persas construíram na Babilônia os maiores pirâmides da Mesopotâmia. Não, nada a ver, não foram os persas, certo? Tornando aquela cidade centro do seu império. Não é, o centro do império não é lá na Babilônia, certo? Totalmente errado também. O declínio do Império Persa foi marcado
pela derrota de Xerxes para os assírios na Batalha de Susa. Não, não foi para os assírios, foi para os gregos, certo? E não foi na Batalha de Susa. Adotando a religião que opunha de forma maniqueísta o bem e o mal, ok, até aí tudo bem, os persas dominaram o comércio mediterrâneo após conquistar o Egito, a Ásia Menor e a Macedônia sob liderança de Nabucodonosor. Nabucodonosor, pessoal, rei babilônico, né, Mesopotâmia. Então, a resposta é a B, certo? Exatamente, Samuel, letra B. Vamos para frente. Ah, pronto, ó. Olha só, pessoal, só era isso hoje. Eu vou colocar o vídeo, né, no YouTube, quem estiver acompanhando pelo YouTube, principalmente. Quem está agora aqui, por favor, coloca seu nome, né, no nome e turma aí no chat. Vocês escrevem aí, coloca aí antes de sair. E quem assistiu o vídeo pelo YouTube vai precisar fazer o comentário lá e registrar a participação. Por favor, o pessoal tem que assistir a aula toda, certo? A gente sabe que as pessoas não estão assistindo às aulas todas, e isso quem perde é vocês, né? Valeu, pessoal, grande abraço, se cuidem, e obrigado àqueles que participaram aí pelo chat e pelo Meet, viu? Tchau, pessoal, um abraço, e até semana que vem.